Neste vídeo, vamos dar continuidade à resolução da questão 3.32, onde foi solicitado o cálculo de três medidas estatísticas, média, mediana e moda. E lembrando que no vídeo anterior nós já calculamos aqui a média e terminamos de preencher a tabela com as informações pertinentes. Então agora no item B, ele pede para calcular a mediana dessa tabela, lembrando que quando nós estamos trabalhando com classes, nós estamos trabalhando então com dados agrupados. Bem, o que é a mediana, né? Quando você está trabalhando com dados não agrupados, né, como é que a gente faz? A gente pega os dados, ordena eles, e a mediana vem a ser exatamente o valor que ocupa a posição central, ou seja, o valor que está exatamente ali ocupando a posição do meio. Para dados não agrupados, é a mesma ideia. A gente está querendo encontrar aqui qual o valor pontual que está representando os 50% dos meus dados, ou seja, na distribuição está ocupando também a posição central. Mas como nossos dados estão agrupados, né, estão em classes, nós precisamos dividir em duas etapas esse processo. Quais são as etapas? Primeiro nós precisamos descobrir qual é a classe que contém a mediana e posteriormente, sabendo dessa classe, a gente vem aqui para a fórmula e determina o valor da mediana. Lembrando sempre que a mediana é um valor pontual, não é uma classe. Bem, como é que a gente determina a classe que contém a mediana? Para fazer isso, nós precisamos primeiramente calcular esta parcela aqui, esse n sobre 2. Quem que é n? N é o total de dados que nós temos, ou seja, o total de observações. Então você vai olhar aqui para a coluna F, fazer a soma delas, então no nosso caso aqui, essa soma é 25. Então aqui vai ser 25 dividido por 2, que vai dar 12,5. O que significa esse valor aqui? 12,5 representa o valor 50% dos meus dados, né? Se eu tenho 25, quando eu divido qualquer número por 2, eu estou calculando também 50% desse valor. Então, a classe que contém a mediana é a classe que tem pelo menos 50% dos meus dados. Bem, então como que eu descubro isso? Você vai olhar agora para a coluna que tem a frequência acumulada. Então, quando você está aqui na primeira classe, você tem 3 de frequência acumulada. Então, você não tem 50% dos seus dados. Quando você está na segunda classe, você tem agora 8 observações acumuladas. Então, também não temos 50%. Quando nós chegamos aqui na terceira classe, observe que a frequência acumulada é 18. Então, significa que nós temos pelo menos 50% dos nossos dados. Então, a classe que contém a mediana é a primeira classe que contém pelo menos 50% dos nossos dados. Então, vou deixar ela aqui destacado, que nesse caso aqui é a terceira classe, correto? Observe que essa etapa é extremamente importante, porque se selecionarmos a classe errada, naturalmente os próximos cálculos aqui estarão errados, né? Então, é extremamente importante saber selecionar corretamente a classe que contém a mediana. Então, frisando aqui, classe que contém a mediana é a classe que tem pelo menos 50% dos dados. 50% dos dados dessa tabela tem um valor numérico de 12,5. Como essa classe tem frequência acumulada de 18, é a primeira classe que tem pelo menos 50%. Ótimo, descobrimos a classe mediana. Agora vamos ver quem são cada uma dessas variáveis aqui. Quem que é BL? BL é a fronteira inferior da classe que contém a mediana. Então, como a classe mediana está destacada aqui, fronteira inferior dela, 17,95. Então, vamos aqui anotar 17,95. N sobre 2 já calculamos. Quem que é FB? FB é a frequência acumulada da classe anterior à classe modal. Então, qual é a classe que está anterior à modal? É a segunda. E qual é a frequência acumulada dela? É 8. Então, FB aqui no nosso caso vale 8. Quem que é FC? FC é a frequência da classe modal. Então, observe que ela não está relacionada com a frequência acumulada, mas está relacionada com a frequência da classe. No caso aqui, frequência da classe mediana é 10. E é a amplitude da classe. Como determina a amplitude? Fronteira superior menos fronteira inferior. 19,95 menos 17,95. Isso aqui vai dar 2. Então, como que a gente tem? Vou montar aqui a fórmula aqui. Então vai ficar 17,95
mais n sobre 2, 12,5, menos FB, que é 8. Vou dividir isso aqui por 10. E qual que é a amplitude da classe? A amplitude da classe é o I. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2, correto? Bem, agora vocês peguem a calculadora de vocês e vão digitar os valores e fazer as contas. Eu não recomendo fazer aproximações intermediárias, ou seja, calcular uma parcela, anota o resultado, e se precisar faz a aproximação, depois calcula outra parcela, anota o resultado com a aproximação. Por que eu não aconselho fazer isso? Se você sempre calcular parcelas e realizar aproximações intermediárias, o teu resultado final, naturalmente, vai estar com várias aproximações. E isso então vai se distanciar do resultado preciso, o mais preciso possível. Então, façam todas as contas na calculadora e, se for necessário, realize a aproximação no final. Lembre-se também, tomar cuidado, que as prioridades das operações e como que elas estão organizadas. Então, nesse caso aqui, tem que ser 12,5 menos 8, dividido por 10, vezes 2, mais 17,95. No caso aqui, não vamos precisar fazer aproximação, o resultado aqui deu exato para duas casas decimais, então o resultado aqui é 18,85. Então a nossa mediana aqui para esta tabela foi o valor 18,85. Também aconselho, sempre quando terminar de calcular aqui a mediana, fazer uma verificação simples. Observe que a classe que contém a mediana é a classe que tem como valor inicial, frequência inicial 17,95 e fronteira inicial, desculpem, 17,95 e fronteira superior 19,95. Então, esse valor da mediana tem que estar dentro dessa faixa de valores. Se não tiver, volta, confere se fez algum cálculo errado. Então, a mediana aqui é 18,85. Vamos agora para a moda. Bem, o que é a moda, né? Quando você está trabalhando com dados não agrupados, a moda é o valor que mais se repete, que mais se destaca, que tem maior frequência. No caso aqui, como nós estamos na tabela de classe, nós também vamos precisar dividir essa etapa em dois momentos, esse processo em dois momentos. Primeiro, precisamos descobrir qual é a classe modal. Depois, vamos, sabendo qual é a classe modal, vamos pegar as informações dessa classe e jogar aqui na fórmula que a gente encontra o valor. Lembrando também que a moda vai ser um valor pontual e não a classe, né? Então, como que eu determino a classe que contém a moda? Eu olho aqui para a frequência da classe. A classe que tiver a maior frequência, ela vem a ser então a classe modal. No caso aqui, se vocês observarem a coluna da frequência, qual é a classe que tem maior frequência? É a terceira, porque ela tem 10 observações, maior que todas as outras. Então eu vou deixar aqui selecionado também para destacar. E agora nós precisamos pegar as informações desta classe. Observe também que, assim como a mediana, é extremamente importante saber selecionar a classe modal, porque se selecionar ela errado, naturalmente os próximos passos estarão errados, correto? Os valores, né, dos próximos passos que vocês irão buscar na classe estarão naturalmente errados. De novo, BL é a fronteira inferior da classe modal, 17,95. Agora apareceu aqui a gente D1. Quem que é D1? Como é que calcula D1? Você pega a frequência da classe modal, no caso aqui é 10, menos a frequência da classe anterior, no caso aqui 5. Então sempre vai ser assim o D1. Então 10 menos 5, 5. Observe como aqui apareceu D1 aqui e D1 aqui são os mesmos valores, né? Então não precisa calcular novamente. Então D1 aqui novamente é 5. Como é que calculo D2? Você pega a frequência da classe modal, no caso aqui é 10, menos a frequência da classe posterior, no caso aqui o 4. Então 10 menos 4, 6 e I de novo, é a amplitude da classe. Observe 19,95 menos 17,95 vai ser 2. Então como é que a gente vai determinar a moda? BL 17,95 mais D1 é 5, dividido por D1, que também é 5, mais D2, que é 6. Isso aqui vai ser multiplicado pela amplitude,
que é 2. Então, novamente, vamos utilizar a calculadora. Novamente, não recomendo fazer aproximações intermediárias. Vai calculando tudo na calculadora e, se necessário, realiza a aproximação apenas no final. Então, aqui vai ser 5 dividido 5 mais 6, 11. Então, vou dividir por 11, multiplicar por 2 e somar com 17,95. Então, aqui observem que apareceram vários números após a vírgula. Eu vou aproximar esse resultado aqui para duas casas decimais. Então, eu vou observar a terceira casa. Terceira casa, o valor é 9. Como é maior do que 5, é sinal que eu preciso aumentar uma unidade a segunda casa decimal. Então, aqui no caso vai vir para 18,86. Então, esse vai ser o resultado da nossa moda com duas casas decimais. 18,86. Também um testezinho simples, uma verificação simples que vocês podem fazer. A moda, naturalmente, tem que estar entre quem? A fronteira inferior e a fronteira superior da classe modal. Observe que o valor se encontra. Então, se não estiver, faz uma verificação e se você não está coletando algum dado errado ou digitando errado na calculadora, porque naturalmente tem que estar entre a fronteira inferior e a fronteira superior. Então aqui finalizamos a resolução desse exercício, calculamos então a média, a mediana e a moda. Então até um próximo vídeo.